Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou aqui pensando como o Espírito de Deus é. Até no final da mensagem você vai entender por quê. Essa música. Quero avisar, que as irmãs do Ministério Entre Elas tem pastel hoje lá no fundo, é isso? É? Pastel? Então você está convidado a saborear um pastel lá. E sempre aquela bênção bem camarada. Elas estão levantando recursos para a conferência Entre Elas, dia 2, 3 e 4 de abril. Vai estar conosco aí a pastora Marta, lá da PIB de Matupá. Vai estar a pastora Débora, da Igreja Batista Fé de Várzea Grande. Vai estar também conosco a pastora Eulália. Glória a Deus. E a pastora Ana Nóbrega, lá do Rio de Janeiro. Vai estar aí ministrando na conferência. E em nome de Jesus, já está marcado no sábado à noite, vai ter um show para toda a nossa cidade, para toda a nossa região, e nós já recebemos essa autorização, e em nome de Jesus vai estar bem tranquilo, todo mundo vai estar vacinadinho, a gente vai tomar todos os cuidados necessários, para que aconteça com muita segurança, porque o povo de Deus é um povo educado, às vezes a gente vai nos lugares, ninguém está usando máscara, na igreja, mesmo que não seja, como alguns pensam, que vai resolver todos os problemas, mas a igreja sempre respeita, a igreja sempre respeita. Deus tem ministrado ao meu coração uma coisa a respeito da igreja. A igreja é um lugar seguro para cultuar, é um lugar seguro contra o vírus, desde que nós venhamos a nos cuidar, amém? Então nós temos que nos cuidar, e o amor ao próximo, respeitar o irmão, cuidar do irmão também. Se tiver gripado, não venha ao culto, tem o culto já, a transmissão ao vivo, para ajudar, para estar ajudando. Eu peço oração pelo nosso caçula, pelo Lucas. Ele, desde ontem à noite, ele começou a dar febre. Nós não sabemos se é por causa do dente, dos dentes, que está vindo, ou se é algo. Então a pastora ficou com ele, está cuidando dele desde cedo. Então eu peço oração pela vida dele, pela saúde dele, amém? Então conto com a oração dos irmãos. E louvo a Deus, irmãos, porque hoje é o encerramento. Que hoje é o encerramento dos nossos 21 dias por 2021. Quem esteve aqui presente aqui nas madrugadas, no culto da primícia? Foi demais, não foi, irmãos? Todo dia foi uma palavra nova, das 5 às 6 da manhã. Só que eu desafio você a encerrar na campanha, ou dar continuidade e ser seu estilo de vida. Amanhã, às 5 da manhã, tem oração aqui. Não tem a campanha, mas tem oração. Tem gente orando, lendo a Bíblia, 30 minutos de oração, 20 minutos da palavra e 10 minutos de clamor. Isso acontece de segunda a sexta aqui. Então, já desde o Face a Face de Homens de 2019, nós decidimos que nós não iríamos só orar de manhã nas campanhas. E alguns irmãos aderiram. Começou com os homens, depois veio as mulheres. E tem todo dia, de segunda a sexta, sempre tem irmãos aqui orando pela sua vida, para você estar aqui hoje, para a sua família ser abençoada por Deus, para os seus problemas que Deus, só Ele pode resolver, para Ele estar agindo na sua vida, porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Às vezes você não está entendendo por que você é tão abençoado, é porque tem pessoas orando por você, tem pessoas que estão dobrando o joelho aqui na madrugada, por você e pela sua família. Então vem somar conosco, vem fazer parte. O tema desse ano da nossa igreja é avivamento. E não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem quebrantamento de coração. E não existe avivamento sem a palavra de Deus. Todos os avivamentos registrados na Bíblia têm a palavra e tem oração. Os dois caminham juntos, palavra e poder. E ontem eu estive ministrando lá em Novo Diamantino. E eu falei assim, uma mensagem que o Senhor falou há mais de 7 anos atrás comigo, em 2013. Que Deus só precisa de um para promover um grande avivamento. Seja numa casa, seja numa cidade, seja numa nação, ou seja
seja numa região, perdão, seja numa nação e seja nas nações. Se você não ouviu essa palavra, porque você não foi lá Diamantino, não foi transmitido, mas quando Deus te der a oportunidade, nós vamos ministrar essa palavra. O Marcel tem um aviso aí, né, Marcel? Por favor. Na verdade, eu e Jardim, graças a paz, igreja, amém? Rapidamente, você que é empresário, gerente ou diretor de uma empresa, nós, falando até sobre a conferência entre elas, nós preparamos um plano de divulgação da marca dos patrocinadores. Porque, claro que quando a gente patrocina, o objetivo é abençoar, mas a gente também, a forma como a igreja encontrou de abençoar os patrocinadores foi através da exposição da marca dos patrocinadores. Então nós criamos um projeto, nós criamos um planejamento de divulgação da sua marca. Nós já temos alguns patrocinadores e se você é empresário, diretor ou gerente de empresa, fale comigo no final do culto, que eu vou ter o maior prazer de apresentar o nosso plano de divulgação da sua empresa, porque fazer um evento dessa magnitude, como trazendo a Ana Nóbrega e as demais preletoras, demanda de recursos financeiros. Então é a forma que a gente encontrou de você abençoar e também ser abençoado. Detalhe, pastor, além de você também ter a sua marca divulgada nos materiais de divulgação, como redes sociais, vocês sabiam que as redes sociais da nossa igreja têm um alcance de 10 mil pessoas nos impulsionamentos? Então 10 mil pessoas vão ver a sua marca na divulgação do nosso evento. Além disso, além de divulgarmos a sua marca, você que será o patrocinador desse evento, nós estaremos orando por todas essas empresas. A gente sempre ora por todas as empresas da cidade, mas obviamente é a maneira que a gente encontrou de abençoar a sua vida, abençoar a sua empresa através dessa oração, amém? Então você que tem interesse em ser um dos patrocinadores desse evento, fale comigo ali no final do culto na central de membresia. Amém? Cadê os jovens dessa igreja? Eu quero que vocês se coloquem em pé. Você que é jovem, você que se sente jovem, porque nós precisamos renovar a nossa mente. Olha aí, olha aí, olha para trás aí. Olha aí. Olha só. Foi nos colocado, é um desafio essa notícia que nós vamos dar para você, mas eu acredito que aqui em Sapezal nunca se houve uma conferência como vai ter agora. Nós vamos ter o Confra Livre no mês 3, aqui foi desafiado, e nós faremos uma conferência prática, e o tema dessa conferência é vencer, testemunha viva de Jesus, amém? Porque quando você entende que você é testemunha, você não abandona o barco, você não desiste, amém? Nós já temos aí confirmado o preletor, o pastor Alessandro Bana, de Lacerda, e ele vai trazer um workshop sobre arte, sobre dança, Ministério de Dança e Ministério de Teatro. Foi confirmado também aqui o Osmar, ele vai estar aqui dando um workshop sobre mídia, sobre som, sobre transmissão. Então, nós vamos fazer uma conferência prática. E também, confirmou também ontem, o Álvaro, que é da IBN, ele vai dar um seminário, um workshop sobre música, né? Sobre música, e com isso também a gente conseguiu também o pastor Solânio para estar ministrando aqui junto com a gente nesses dias. Será no dia 5, 6 e 7 do mês 3, tá bom? E mais informações, a gente vai preparar toda uma mídia aqui para divulgar para você, mas a inscrição será uma inscrição muito básica, será R$30, então você já pode parcelar em 2, 3 vezes, tá? Já preparar aí, a gente aceita rim, essas outras coisas assim, para a gente vender. Eu sei que o Senhor, Ele está nesse negócio, e se Ele está nesse negócio, eu não preciso de dinheiro, eu creio no Deus que faz todas as coisas, e Ele vai preparar todo esse momento, para que nós possamos abençoar não só os jovens da nossa igreja, mas jovens da nossa cidade, amém? Amém, né, irmãos? Glória a Deus, né? Nós queríamos que essa conferência acontecesse no feriado do carnaval, mas não vai ser possível, né, devido ao período de chuvas que atrasou. Muitos irmãos que vão estar auxiliando o Ministério de Jovens vão estar
em pleno vapor na lavoura, trabalhando, então não vai ser possível. Então, estendemos para o início de março, né, com, eu digo assim, uma inscrição simbólica, né, só para abençoar aí, para não faltar nada, para ser com muita excelência. E eu creio que o Confra Livres vai ser demais, né? E a gente sabe que essas áreas que vão ser trabalhadas aí serão estratégias, maneiras de Deus usar a sua vida através da arte, através da música, através das mídias, né? Muita gente me liga procurando, pastor, quem faz a mídia da igreja de vocês, né? Eu sempre indico, é o irmão Osmar, né? O Osmar é uma bênção de Deus, é um servo, irmãos. Osmar, a Pablina, aí tem uma equipe dele lá, é o Júnior, o Ricardo, ninguém faz nada sozinho, né? Marcel, todo mundo ali, são bênção demais, e eu louvo a Deus e feliz por saber que eles estão querendo compartilhar aquilo que Deus tem dado. Hoje a irmã Ete ministrou aqui, né? Que o Espírito de Deus deu talentos, né? Para uns fazer artifícios, né? Artifícios para a construção do tabernáculo, e eu acredito que o Osmar recebeu da parte de Deus um dom, né, para servir as igrejas, né, Osmar? Já falei sobre isso com ele, para servir as igrejas. Nessa pandemia, irmãos, as igrejas sofreram com transmissão, que teve de igreja que passou apurado, irmãos, que teve de igreja que teve tanta dificuldade nessa área, mas nós estamos aprendendo e nós queremos compartilhar aquilo que nós recebemos do Senhor, amém? Sem mais delongas, eu quero ler a palavra de Deus com você. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo de número 3. Hoje pela manhã eu estive ministrando no mesmo capítulo e eu falei sobre a sarça ardente, que nós precisamos nos aproximar dessa sarça, né? A sarça ardente é a presença de Deus, e a presença de Deus é manifesta através da palavra, através da oração, através do Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar da sarça. E agora à noite eu quero falar outro tema, né? Deus falou para mim, Ele me deu continuidade no mesmo texto. E enquanto os irmãos estavam ministrando aqui à tarde, eu estava lá dentro do gabinete, ouvindo eles e preparando essa palavra. E eu espero que Deus fale ao seu coração como falou o meu, em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 13. Êxodo 3, 13. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Aleluia. Só esses 2 versículos, depois a gente vai ver outros versículos. Irmãos, Moisés, depois de 40 anos, na casa do seu sogro Jetro, cuidando do rebanho do seu sogro, ele tem uma experiência com Deus, talvez, pelo menos registrada na Bíblia, é a primeira experiência que Moisés tem com Deus. E nessa experiência que ele teve com Deus, ele cuidando das cabras, ele viu ali um arbusto pegando fogo e não queimava. E ele foi se aproximando daquele arbusto, ele vai se aproximando, até que quando ele chega tão perto, ao ponto de uma voz, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, e diz a ele, fala assim, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Porque Moisés precisava ser purificado por Deus, precisava para estar próximo de Deus, e nós somos purificados por Deus, através do Filho, através de Jesus. E depois disso, Deus começa a dar instruções para ele. O povo já está há mais de 400 anos sendo oprimido pelo Egito. O povo está sendo escravo dos egípcios. E a carga deles cada vez era pior. E Deus fala assim, Moisés, você vai lá e vai chamar os anciões de Israel,
do meu povo, e diz para ele que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó te enviou para libertar eles do Egito, porque eu vi o sofrimento deles. E a palavra de Deus diz, olha só como é interessante, que depois ele ter visto a sarça ardente, depois ele ter visto o anjo do Senhor falando com ele, se aproximar, Deus purificar ele, falou assim: olha, tira a sandália dos seus pés. Não era a localidade que era santa, irmãos, ele estava no Monte Sinai, quando Deus se manifesta a ele ali, mas quem estava ali naquele lugar é santo, não tem corrupção. Eu até compartilhei hoje de manhã com os irmãos, e depois dessa experiência com Deus, Deus dá todos os direcionamentos a Moisés, e o que Moisés fala? Versículo 13, vou ler de novo. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então eu lhes direi, e então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu estava pesquisando no hebraico, eu não sei falar hebraico, então eu vou falar o significado sobre essa palavra do Senhor. Talvez no português não tenha muito sentido. Eu sou, meu nome é eu sou o que sou, não faz muito sentido. Mas no hebraico vem da palavra Yavé, alguns traduzem por Jeová, mas em hebraico não tem vogal, não tem vogais, né? Seria mais ou menos assim, né? Algo assim, não tem vogais, até não tem como pronunciar, é impronunciável o nome de Deus. Se você for estudar sobre o nome de Deus, ele é impronunciável no hebraico. E para ajudar, o hebraico ainda é da direita para a esquerda que escreve. Pensa num negócio complexo. E Deus fala para ele assim: diga para eles que eu sou te enviou. E quando ele fala eu sou, é no sentido de ser ou tornar-se. O ser que sempre existiu está com você, Moisés. Aquele que é Criador, Moisés. Aquele que é Senhor, Moisés, está com você. E foi isso que Deus quis dizer para ele no hebraico. No original, o sentido fala assim, ó: ele é o ser de existência própria, que sempre foi e é e será o Deus fiel e confiável, que se chama de eu sou. Esse é o significado aqui do nome de Deus, que é impronunciável. Diga que o ser que é fiel, que o Criador, que o Eterno. Algumas traduções mais contemporâneas, como a Mensagem, todas as vezes que vai pronunciar, vai escrever sobre Deus, fala assim, o Eterno. Quem já leu essa tradução? A Mensagem. Ela é uma tradução muito assim, contemporânea, mas ela foge muito do original, tá, irmãos? Ela não é uma base assim para você pegar e falar, não, eu posso afirmar mesmo, porque o tradutor bíblico, ele está preocupado em te explicar, né? Nem sempre ele está preocupado em ali puxar na essência, né? Tem umas traduções aí que eu recomendo para você, que vai te ajudar mais a puxar na essência, NVI, NAA, Almeida Corrigida. Tem outras aí que são muito boas, que vai te ajudar a puxar mais para o original. Aí você vai pegar não só o significado, não só a explicação que ele quis dizer. A nova tradução linguagem de hoje, ela quer explicar para você. Por isso que ela tem vários versículos juntos. Eu não sei se você já leu ela. Ela é uma Bíblia para quem nunca leu a Bíblia. Eu tive o privilégio de ter uma aula com uma pessoa que foi um dos coordenadores do Brasil da tradução nova linguagem de hoje. Lá na época do seminário, e só... por volta acho que de 2006, 2005, não lembro, nessa época aí, teve uma irmã da linguística que foi lá dar uma aula para nós, uma americana bem de idade, e ela explicou como são feitas as traduções. Por isso que às vezes uma tradução vai mudar um pouquinho da outra, porque às vezes o tradutor está preocupado em te passar o significado, o sentido do negócio, para você compreender. Imagina, Oriente, Ocidente, tem nada a ver, tem nada a ver.
E Deus se revela a Moisés. E o tema que o Senhor falou ao meu coração é: qual é o seu nome? Irmãos, como que alguém que vê uma sarça, vê um fogo pegando uma arvorezinha, para ficar mais claro, e essa arvorezinha não acaba, e ele vai se aproximando, e Deus fala com ele, e depois ele fala assim, ele fica preocupado assim: tá bom, o Senhor é o Deus de Isaac, de Jacó, né, de Israel, de Abraão, mas eles vão perguntar em nome de quem que eu estou vindo? Qual é o seu nome? O que eu falo para eles? Por que será que Moisés fez essa pergunta? Depois de ver a sarça arder, depois de ouvir Deus falar com ele, por que Moisés perguntou assim: Senhor, para me dar continuidade nessa obra, eu preciso que o Senhor fale qual é o seu nome? Você já tinha parado para pensar nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava preocupado com o que o povo ia pensar. Ele estava preocupado. Tá, eu vou chegar lá, vou falar que eu vi uma sarça pegando fogo, uma voz falou comigo, disse para mim tirar as sandálias dos meus pés porque era terra santa, e que o Senhor ouviu o clamor desde a escravidão. Será que isso é o suficiente? Eu preciso de um nome de alguém. Eu tenho um amigo chamado pastor Rashid. Ele é filho de libanês, alguma coisa assim, né, que já foi muçulmano, o pai dele. Ele é pastor na PIB de Paranatinga. E eu aprendi algumas coisas com ele. E o pastor Rashid, o nome dele é Rashid Ezen Mahmoud Maomé. O nome dele vai Maomé. E eu aprendi algumas coisas com ele, e a gente conversando sobre Deus, algumas coisas sobre o Islã, ele me explicando. E eu lembro que quando Deus se revela a Moisés, e Moisés não entende, fica preocupado de nome de quem que ele vai. Eu me lembro que um dia eu conversei com o pastor Rashid, eu era missionário em União do Norte, uma mega metrópole, 70 quilômetros de Matupá, e eu acho que na cidade acho que tinha uns 2.000 habitantes, e um dia apareceu uma pessoa lá, e falou assim: pastor Cristian, eu tenho um CD, eu queria cantar na igreja. Trouxe aquela cartinha de apresentação, e falou assim: eu sou amigo do pastor Rashid, na época ele estava em Novo Mundo, lá de Novo Mundo, e lá em União era tão moderno que nem celular funcionava, né? Então não tinha como eu ligar para o pastor Rashid. O cara chegou bem 7 horas da noite, 19 horas, culto ia às 19h30, e eu fiquei: agora, eu dou a oportunidade ou não dou? Eu não conheço, como que eu vou dar a oportunidade para uma pessoa que eu não conheço? E ele falou: não, pastor, fica tranquilo, olha, o pastor Rashid já me deu a oportunidade, e foi falando coisas assim a respeito do pastor Rashid, que eu sabia que era ele mesmo que ele estava falando. Conheço o pastor Rashid, e começou a falar. Irmãos, se eu pudesse voltar no tempo, eu pegava aquele cidadão, eu dei oportunidade para ele, para nunca mais fazer isso na minha vida. O menino não queria devolver o microfone, era para ele cantar um hino, ele já começou a querer pregar no culto, e aquilo começou a me incomodar. Eu levantei do banco, comecei a aproximar dele, para ver se ele... Aí quando ele viu que eu estava indo, ele começou a ir na cabeça dos irmãos da igreja. Verdade, irmãos, eu vi isso aí. E ele já começou a orar para uns irmãos, já olhava meio assim, dava uma olhadinha para mim: o que está acontecendo, pastor, socorro, né? E eu me lembro que ele terminou, e eu agradeci, e eu falei comigo que nunca mais eu faria isso. Deixaria alguém pegar o púlpito da igreja sem eu conhecer, sem alguém que eu conheço, falar assim: não, pode dar um púlpito para ele, mas falar em nome de outro. E eu encontrei o pastor Rashid, ele me convidou para a inauguração do Templo de Novo Mundo, para pregar lá. E eu falei: cara do céu, deixa eu contar uma coisa para você. Veio um rapazinho assim, um irmãozinho, que tem um CD, na época CD era alguma coisa, né? Tem um CD assim, e ele falou em teu nome, que te conhecia, começou a falar coisa de você, e eu acreditei nele, rapaz, me deu trabalho para ele largar o microfone da igreja.
E o pastor Ragid pegou no meu ombro e falou assim: ô homem de Deus, quando a pessoa vem falando o nome de outro, não cai nessa não, porque cada um tem que ter o seu próprio nome. Não precisa de falar, eu sou amigo de fulano, para pegar e ter uma oportunidade no púlpito da igreja. Ele tem que se apresentar, quem ele é, da onde que ele veio, e não ficar usando o nome de outra pessoa, para poder chegar. E Moisés, irmãos, Moisés estava com medo, porque Moisés há 40 anos atrás, ele tinha matado um egípcio, e saiu fugido, mesmo que não era mais o mesmo faraó. E eu fiquei pensando, e eu lembrei dessa historinha que aconteceu comigo, lá em União do Norte. Eu falei, nunca mais eu faço isso, e nunca mais, graças a Deus, irmãos. Ah, sou amigo de fulano, conheço pastor. Às vezes as pessoas já vieram aqui, essa pessoa, olha, eu passei em tal cidade, conheço o pastor. Ah, você conhece? Ah, beleza, eu vou ligar para ele. O senhor me ajuda? Ajudo, mas eu vou ligar para ele. Eu ligo para o pastor. Você conhece esse fulano aqui? Eu posso tirar uma foto com você? Eu faço de jeito. Posso tirar uma foto com você? Tiro a foto com a pessoa e mando para o pastor. Eu falo assim, pastor, você conhece esse camarada aqui? Pastor, não conheço não. Ó, irmão, disse que não te conhece não. Eu falo, irmãos, nunca mais, foi uma lição para mim aquele dia. E aqui, Moisés, ele estava com medo, de falar assim, olha, eu sou Moisés, e venho em nome do Senhor dos Exércitos. Moisés estava com medo do povo rejeitar ele. E Deus falou assim, fala que o grande eu sou, o ser, o Criador, aquele que é, está com você, Moisés. Depois disso, Moisés falou assim, Deus, eu não sei falar direito. Eu sou pesado nas palavras, depende da tradução, vai falar. Moisés estava, mesmo tendo tido a experiência ali, da sarça, ele tem medo, que é normal, né? Eu vi os irmãos hoje aqui, perdendo todo o medo, né? Fiquei muito feliz em ver o que Deus está fazendo com os irmãos. Só que eu quero viajar na Bíblia com você, há talvez 1000 anos, ou 2000 anos para frente, eu não sei quanto tempo, eu não pesquisei, mas alguns milhares de anos à frente. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, por gentileza. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar comigo aqui, né, Ricardo? Está aqui, não está? Só se você não tem Bíblia. Olha o que diz Mateus capítulo 16. Talvez 1000 anos depois, 2000 anos depois, não sei afirmar aos irmãos quanto tempo depois. Eu não pesquisei quando que foi escrito o livro de Êxodo. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem que perguntou? Jesus. Agora não é Moisés que está fazendo uma pergunta para Deus. Em nome de quem que eu vou? Agora é o Filho de Deus que está perguntando para aqueles que deixaram as redes, que deixou a coletoria de impostos para seguir Ele. E Ele fala assim, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Pode passar o próximo versículo, por favor. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Olha só o que o povo não conhecia Jesus, eles conheciam a história de Moisés. Todo israelita conhecia, irmãos, era contado de geração em geração, as histórias eram citadas para os seus filhos. Eles responderam, pode continuar lá no 14, por favor. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E eu fiquei pensando nisso, nessa pergunta de Jesus. Agora é Deus perguntando para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Lá em João, no capítulo de número 1, abre lá em João, Evangelho de João,
capítulo de número 1, versículo 19. João 1:19. Olha o que diz o texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Lembra? Qual que foi a pergunta de Jesus? Falou assim: quem eles dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista havia afirmado já antes disso: eu não sou o Cristo. Quando perguntaram para ele, João, olha o que João vai falar. Diante disso lhe perguntaram: quem você é então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é um profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou, com letra minúscula, né, eu sou aí, a voz do que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo de fariseus. Esse grupo aqui, irmãos, eles conheciam as escrituras. Não era qualquer pessoa, não. Eles eram instruídos no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, no Pentateuco, eles sabiam citar ele. E eles chegam a João Batista e confundem João com Jesus, mesmo João não fazendo milagres. E eles ficaram tão preocupados, falaram assim: olha, mandaram nós aqui para perguntar quem você é. Ele falou: ó, eu não sou o Cristo. Se é isso que vocês querem saber, eu não sou o Cristo. Em outro texto, João fala assim: olha, quem vem após mim é muito maior do que eu, e eu nem sou digno de desatar suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, tem dois significados ali, irmãos: batismo no Espírito, cumprindo ali a profecia de Joel, e também de Atos capítulo 2, que acontece em Atos 2, e o fogo, como fogo de juízo também ali. Então tem dois significados ali. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estavam dizendo: ele é João. Ele é João. E o próprio João já tinha afirmado: eu não sou o Cristo. Disseram que Jesus podia ser um dos profetas, não foi assim? Olha, pode ser Elias, pode ser Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Aí eu quero ir nas escrituras com você, o que as escrituras dizem sobre quem ele é, qual é esse nome, que é impronunciável. Eu vou começar pelo primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 22, versículos 7 e 8, deu certo aí não? Travou aqui? Tem problema não, vou ler aqui na Bíblia então. Gênesis 22, 7 e 8 diz assim: Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, para Abraão, Deus era Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abraão conhecia Deus,
Abraão caminhava pela fé. Moisés, irmãos, Moisés é o autor do livro de Gênesis, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés conhecia a história do patriarca Abraão, e Deus se revela a ele, pede o seu filho, testando a fé dele. E o Abraão, pela fé, como diz lá em Hebreus, ele acreditava que se o seu filho fosse morto, Deus era capaz de ressuscitar ele dentre os mortos, que ele ressuscitaria Isaac. Por isso que ele fala, quando o filho rompeu o silêncio, viu tudo pronto para o holocausto, faltava alguma coisa, faltava um cordeiro, faltava um animal. Pai, cadê o animal? Aí Abraão pela fé responde: Jeová Jirê, Deus proverá, Deus provedor. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite, meu irmão? Qual é o nome dele para você hoje? Como que você conhece esse Senhor, que você deixou a sua casa para estar aqui cultuando a Ele? Quem Ele é para você? Moisés, Senhor, qual é o seu nome? Para mim falar para eles, porque senão eles não vão acreditar em mim. Abraão tinha ensinado a Moisés e a todo Israel, Ele é o Deus da provisão. Ele, ó irmã, se você não ficou grávida ainda até os 90, ainda há chance, hein? Está na zona de risco, biblicamente, está ainda na zona de risco, até os 90, Sara foi mãe com 90 anos. Esse dia minha esposa falou assim, amor, nem tal, sobre negócio de idade. Eu falei assim, amor, até os 90, biblicamente, está no risco. A qualquer hora pode vir a benção. Nós não cremos na palavra ou só Sara que pode? Será que Deus mudou? Então, minha irmã, se tem menos de 90, até 90 está na faixa ainda do período de Deus, para ter filhos. E aqui a palavra de Deus diz que Abraão refere a Deus como Deus da provisão. E em seguida, a Bíblia diz, quando ele pegou ali o cutelo, aquele punhal para matar o seu filho, Deus não quer sacrifício humano, dele pega e fala assim, para Abraão, eu sei que você é fiel, olha para trás, eu provi um cordeiro, e o cordeiro está ali, ó, enroscado, vai lá e sacrifica ele. Ei meu irmão, o Deus provedor proveu Jesus como oferta viva no altar do Pai, para nosso perdão dos nossos pecados. Ele é o nosso provedor para prover eternidade, para prover perdão de pecados, para prover perdão do pecado de morte que nós herdamos de Adão. Deus proveu o Cordeiro de Deus, assim como proveu para Abraão, para o seu filho não morrer. O nosso Deus, aquele Cordeiro simbolizava Jesus, que morreria por nós. Nós servimos o Deus da provisão, o nome dele é Deus provedor. Se você está precisando da providência dele, nessa noite eu quero injetar fé no seu coração. Você está buscando, está servindo o Deus da provisão, o Deus de Abraão. Mas Moisés não tinha entendido, Moisés ficou com medo, e muitas vezes o medo intimida a nossa fé. E a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não está preocupada com isso, a Bíblia não está preocupada em explicar quantas estrelas tem no céu, quantos astros, ela não está preocupada a explicar o que o cientista acha ou deixa de achar. A Bíblia é a palavra de Deus, é um livro de fé, e todo aquele que crê nela vai viver pela fé, e Deus tem prazer naqueles que vivem pela fé. E Abraão é um exemplo de fé, e ele foi um homem de fé e viveu pela fé, e a sua família virou a descendência que povoou a terra. A Bíblia diz que quando chegou o tempo de Moisés eram mais de 600.000 pessoas, em um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos com um filho, através da descendência deles chegaram a mais de 500 mil de pessoas. Já parou para pensar nisso? Esse é o Deus da provisão, é aquele que fala assim, Abraão, sai lá fora, sai fora da tenda, olha para o céu, olha para as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Está vendo a areia da praia? Olha para ela, tenta contar, assim vai ser a sua descendência. Irmão, aqueles que não correm sangue judaico aqui nas nossas veias, nós corremos o sangue de Cristo pela fé, porque Abraão creu, e pela fé nós cremos, e nós recebemos a provisão de Deus. Eu creio no Deus provedor, o Deus de milagres, Deus de sinais, o Deus da palavra. A palavra de Deus diz que Josué, em Josué 5,15, ele tinha assumido,
Deus tinha falado: eu sou com você, Josué, seja forte e corajoso, lá nos primeiros capítulos de Josué. Agora ele ia liderar um povo, os jovens que sobraram, só ele e Caleb que tinha acima de 40 anos, o restante saiu do Egito criança ou nasceram no deserto. Já parou para pensar nisso? Não eram soldados não, eram nômades no deserto, 40 anos rodando em círculo. Aí tinha Jericó para conquistar. Mas antes de conquistar Jericó, consegue colocar para nós lá? Josué, capítulo 5, versículo 15. Antes da conquista, irmãos, acontece algo com Josué, que a Bíblia registra. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Te lembra alguma coisa? O sucessor de Moisés, se você ler o versículo 14, ele pergunta, ele vê um homem sentado com uma espada, um anjo, ele fala assim: quem é o Senhor? Aí ele fala assim: eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos. Alguns afirmam que Jesus se revela a Josué aqui. Jesus se revela como anjo do Senhor, como príncipe do exército do Senhor. Então, meu irmão, na Bíblia, ele se revela como o Senhor, o príncipe do exército dos céus. Há várias passagens nas Escrituras que vai revelar o nosso Deus em vários momentos. E depois que ele se revela a Josué e fala assim: tira as sandálias. Eu estava lendo um comentário sobre isso e estava dizendo assim: olha, Josué, do jeito que eu aprovei Moisés, eu estou te aprovando. Sou eu, o Senhor, que está falando a mesma coisa que eu falei com Moisés há 40 anos atrás. Eu estou falando com você agora, para você entender que o grande eu sou, que o Senhor dos exércitos está com você nessa batalha, que você não está sozinho. Ei, meu irmão, a partir da hora que eu e você cremos em Cristo, quem te persegue, persegue a Jesus. Pastor, síndrome de perseguição aqui? Que isso? Está lá em Atos 9, não precisa abrir não. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja de Cristo, se levanta contra o dono dela. É contra Cristo que está lutando e vai perder. Vai perder, irmãos. A palavra de Deus, ela afirma. Jó, ele faz uma afirmação em Jó 19, 25, se tiver como projetar aí. Olha como ele fala sobre Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu vou ler de novo para você, vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... porque eu sei... Jó chama ele de o meu Redentor. Jó afirma que Deus era o seu Redentor, aquele que veio para redimir, porque Jó, irmão, estava falido, sem nenhum amigo. Os 3 que vieram consolar eram os que acusavam agora. No capítulo 19 você vê só acusação. Jó, a mulher falou assim: amaldiçoa Deus e morre logo, para que você vai viver? A esposa dele falou. Aí para os maridão aí que gostam de reclamar da esposa, vou abrir um parênteses aqui. Ele não trocou de esposa por isso. Ela pode não ter tido o melhor conselho naquele momento, mas ele não trocou de esposa. Ele, no final da história do livro de Jó, ele tem filhos e filhas com a mesma esposa. Filhos e filhas com a mesma esposa. Casado, irmão, casou em Cristo, até o final, irmão, até que a morte separe. Lá no céu você pode viver solteiro ou solteira. Lá ninguém se casa nem se dá em casamento, diz a palavra de Deus. Não vou contar a piada aqui porque minha esposa não gosta que eu conte essa piada.
Então, vamos mudar de assunto. Eu fiquei meditando, irmãos, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Agora no livro de Isaías, é um dos livros que mais vai falar sobre ele. Desde o capítulo 7. Se você quiser acompanhar, eu não vou projetar esse capítulo, porque eu vou ler uma sequência de capítulos aqui. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Isaías 7, 14. Qual é o nome dele? Qual é o seu nome, Senhor? Foi isso que Moisés perguntou. E aí, quando o pessoal me perguntar qual é o seu nome, que eu vou falar para eles me ouvirem. Olha o que diz Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem concederá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Isaías chama Jesus de Deus conosco. Deus comigo. Deus na minha vida. Deus em todo o tempo, ao meu lado. Era isso que ele quis dizer, Emanuel, Deus conosco. Ou seja, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus esteve presente. Por isso que ele está aqui para contar a história. Se não, irmão, se ele não estivesse conosco, nós não estávamos aqui para contar a história, não. E eu, sabe o que eu fiquei, assim, pensando? A irmã ministrou aqui uma palavra no Isaías capítulo 6, né? Irmã Roseli, né? Acho que foi, estava lá dentro escutando. Isaías capítulo 6, fala da morte do rei Uzias. Fala que Isaías estava orando, e a glória do Senhor, ele viu a glória do Senhor, gritou, ai de mim, né? Veio os querubins, serafins, tocou com brasa viva, porque ele falou assim, olha, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro lábios. E em seguida ele ouviu uma voz do céu no plural, a quem irá por nós? Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito, Elohim, Deus no plural. E ele fala, quem irá por nós? O que o profeta fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. E em seguida, o homem que tinha ido para a oração, porque perdeu o grande rei, é o mesmo homem que declara no versículo 14, olha, a virgem vai dar luz a um filho, e o nome dele será Deus conosco. Deus conosco. Ei, meu irmão, qual é o nome dele para você? Para mim ele é Deus provedor, príncipe do exército do céu, Redentor, Deus comigo, Deus conosco. Olha o que diz Isaías, no capítulo de número 9, passa uma página para você ver que interessante. Versículo 6. Olha a importância de conhecer Ele, o nome dEle. Olha como Isaías chama o Senhor. Porque o menino nos nasceu e um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você está entendendo o que eu estou lendo para você? O nome dele, lembra do Moisés, Senhor, qual é o seu nome? Como que eu vou falar em seu nome? Como que eu vou chegar lá? As pessoas vão me ouvir. Ei, meu irmão, talvez você está preocupado, pastor, como que eu vou chegar lá? Como que amanhã, segunda-feira, eu vou tentar falar de alguém para alguém que eu tive um encontro com Jesus? Ei, meu irmão, você não vai falar de si mesmo, você vai falar do maravilhoso, do conselheiro, do príncipe da paz, do Pai da eternidade. Versículo 6, Isaías 17, 6. Por isso que alguns acreditavam que Isaías foi escrito depois que Cristo esteve na terra.
Até que os historiadores, um rapaz encontrou, segundo o cânon bíblico, numa caverna chamada Qumran, e as cabras se perderam, o negócio de cabra se perde, né? Foi lá, se perdeu as cabras dentro daquela caverna, foi lá e achou, tinha um monte de pergaminho da época com os escritos de Isaías, e reafirmaram, verdadeiramente, o livro de Isaías, mesmo falando tantas coisas sobre Jesus, esse livro é verídico. Algumas bíblias de estudo falam que Isaías viveu por volta de 700 anos antes de Cristo, e ele fala de Jesus assim com uma clareza. Isaías 17 diz assim, 6: mas ainda ficarão algumas espigas como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Isaías escreve uma profecia contra Damasco e Efraim, e ele fala assim, quem está dizendo isso? É o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Olha o que ele diz no versículo 7, naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Ele trata agora Deus não só como o Deus de Israel, mas ele chama Deus de quê? Criador, Santo de Israel. Santo, meu irmão, é separado, que não se corrompe, que não peca. Ser santo é viver uma vida separada para Deus. Daí que saiu, por isso que o apóstolo Paulo chama assim, escreva aos santos da igreja. Não é santo que você pensa, igual muitas pessoas pensam, não, é santo de separado para Deus. Agora Deus, Ele é santo. Eu não esqueço da palavra aqui do pastor William, no primeiro dia da conferência, que o profeta só sabia falar, que os anjos, os querubins falavam assim, santo, santo, porque não tinha palavra para expressar a santidade de Deus, que era repetitivo. E ele fala assim, o Santo de Israel. No versículo 10, ele chama Deus, ele dá outro nome, no hebraico vai estar outros nomes, eu não vou falar em hebraico para não arriscar te ensinar errado, mas eu vou falar na tradução que eu estou usando aqui. O versículo 10 fala assim, porque você esqueceu do Deus da sua salvação. Ele refere a Deus como Deus da salvação, o Deus da sua salvação. Ei, qual é o nome dele para você? Ele é o Deus da sua salvação? Ou ele é um Deus lá intocável, que você fica ali se arrastando no chão, dizendo assim, ai Deus, por favor. Claro que a gente tem que se humilhar diante de Deus, é bíblico. Ou ele é um Deus imanente, dentro de você, não só um Deus fora de você, transcendente, mas imanente, que escolheu habitar dentro do homem, mesmo o homem sendo pecador, mas por causa do Filho, por causa de Jesus, nos purificou de todo pecado, e veio habitar por meio do Espírito em nós. E ele fala assim, ele é o Deus da minha salvação, da salvação de vocês. Para mim, meu irmão, o nome dele é Deus da minha salvação. Para mim, meus irmãos, para a igreja dele, ele é o Deus da nossa salvação. Esse é o nome dele. Não tem só um nome, ele tem vários nomes na Bíblia. Isaías enfatiza, ele fala assim, ó, e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Agora ele fala assim, olha, o Deus da salvação também é o Deus da rocha, a fortaleza, a rocha. Jesus é a pedra angular. A palavra de Deus chama Jesus de pedra angular. Alguns dizem que a pedra angular é aquela pedra que sustenta, sabe aquela construção assim, ó, que tem uma pedra diferente no meio, tudo igual, só aquela ali que ela, se tirar ela, desmancha tudo. Então Jesus é a pedra angular, aquele que sustenta a nossa fé, aquele que sustenta a igreja, aquele que sustenta o cristão, é aquele que nos dá a vitória, aquele que nos fortalece, irmão Jair. Isaías chama Deus de rocha e de fortaleza. Como que você tem chamado Deus?
Como que você está chamando Ele? Que nome você está dando para Ele? Como que você identifica as pessoas? Hã? Pelo nome, não é? Pelo nome. Então, como você identifica Deus? Se fazer a pergunta para você assim: o que é Deus para você? Bom, peraí, Deus para mim é tudo. Mas tudo é bom? Não. Então nós não podemos falar que Deus é tudo, porque nem tudo é bom. E Jesus fala: Deus é bom. A Bíblia diz: Deus é santo, Deus é salvador, Deus é rocha eterna, Ele é Senhor, Ele é Deus conosco, Ele é Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, porque Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Então Ele fala assim: eu e o Pai somos um. Então quando se refere ao Filho, nós estamos referindo a Deus, como Filho de Deus, mas também como Deus em carne, que morreu em nosso lugar. Mas muitas vezes as pessoas não sabem nem expressar quem é Deus para ela, e quer ver uma mudança. Então você fala assim: Deus, então o Senhor é tudo? Então traz tudo para mim. Cuidado, hein? Pode chegar tudo também. Nem tudo é bom. Mas se você entender quem Ele é, o nome dEle, as suas orações vão ser diferentes. O seu relacionamento com Deus vai ser diferente. Senão, meu irmão, nós vamos só aproximar da sarça. Sabe o que é só aproximar da sarça? É vir ao culto, ouve uma palavra, gosta, coloca um louvor no celular ou no carro, gosta, mas depois volta para a mesmice. Volta para a mesmice. E 2021 só está começando. E nós precisamos experimentar na palavra de Deus um relacionamento íntimo com Ele. Na oração, um relacionamento íntimo com Deus, para ter uma fé fundamentada, firmada, uma fé que quando você orar, você vai lembrar o nome dEle. Está passando uma luta, você fala assim: Deus, olha, eu preciso de uma provisão. Deus, Senhor, o Senhor proveu para Abraão um cordeiro no lugar do filho dele. Eu creio que o Senhor é o meu provedor. Senhor, eu creio na vida eterna, mesmo que muitos não acreditem na minha salvação, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Pai da eternidade. Olha só a diferença quando você conhece o nome dEle. Geralmente não é assim? Quando você tem muita intimidade, você dá até apelido carinhoso para as pessoas, não é assim? Quando você tem muita intimidade. Mas quando também isso vale para Deus, irmãos. Quando a gente não tem intimidade com Ele, Deus fica tão longe da gente, tão distante, parecendo aquele menininho que pergunta o tamanho de Deus, né? Que vê o avião, o pai fala assim: o avião lá, o tamanho daquele avião. Fala: nossa, Deus é tão pequenininho, né, pai? Que o menino estava longe do avião, falou: então vamos lá no aeroporto. Chega pertinho do avião, o menininho fala: o quê? Falou: nossa, pai, que avião grande. Como Deus é grande, né? Então o tamanho de Deus depende da distância que você está dele. O tamanho de Deus, da grandeza dele na nossa vida, depende da distância que a gente está dele. Deus é poderoso, Deus é provedor, quando nós estamos andando com Ele. Andando com Ele, firmados na palavra dEle, fundamentados na palavra dEle, porque aí a nossa fé, meu irmão, pode até dar uma ventania, né? O pastor lá pregou sobre os gravetos, mas ele falou muito da tempestade lá em Diamantino, lá o pastor Rodrigo, eu fiquei ouvindo, e eu tinha lido há poucos dias sobre a história de Atos, o livro de Atos, e realmente os ventos eram muito fortes. O texto enfatiza, fica 2 capítulos falando sobre isso, e Paulo avisando e avisando, ninguém ouvia, mas Paulo era o único que não estava com medo da tempestade, porque ele falou assim: olha, Deus já falou comigo. Ninguém dava ouvido para ele. Se você conhece o nome dEle, você vai experimentar em 2021 milagres extraordinários, acima do normal, porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de sinais, e os sinais seguirão aos que creem, a palavra fala. Mas creem no quê? Creem no que o pastor fala, ou creem no que está escrito? No que está escrito, meu amado.
Se o pastor falar alguma coisa aqui que está fora do que está escrito, descarta a sua vida e fica com o que está escrito, porque aqui tem a fonte de vida eterna. É nessa palavra que a nossa vida é transformada, é nessa palavra que a nossa vida é mudada, que a nossa família é mudada, que o casamento é mudado, que os filhos são transformados, que de maldição é transformado em bênção. Está lá em Deuteronômio 28, se obedecer, se você fizer isso, você vai desfrutar disso, mas se você não fizer isso, você vai viver uma vida muito problemática. Aí Jesus vem, completa e fecha com chave de ouro, né? Ele fala assim, Mateus 6,33, bem conhecido, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Negócio que a gente faz ao contrário, né? Busca as coisas para depois, sobrar tempo, a gente busca Ele. E a palavra do Senhor, eu fiquei meditando em Isaías. Eu não vou ler, porque senão vai prolongar muito, mas em Isaías 43, Isaías 53, chama ele de quê? Servo sofredor. No 52, no finalzinho, fala assim, o servo sofredor. Estava referindo ao Filho de Deus, a Jesus que ia sofrer por nossos pecados. Mas se fala assim também, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si dores, enfermidade, castigo, e nos trouxe o perdão, a remissão, nos redimiu dos nossos pecados, porque nós por nós mesmos jamais conseguiríamos, irmãos, jamais conseguiríamos. Daniel, capítulo de número 3, versículo 24, é muito interessante, irmãos. O rei Nabucodonosor ficou doido, né? Ficou se achando, porque ele tinha conquistado o mundo na sua época. Aí ele pega e manda criar lá um momento de adoração a ele. Só que tinha o Azarias, Ananias e Misael. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego, eu até ouvi em canções, são nomes babilônicos que deram para eles. Mas o nome deles é Azarias, Misael e Ananias. Esses são os nomes que eles tinham verdadeiros. E esses nomes, Sadraque, Mesaque, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes pagãos, de deuses da época. É Ananias, Azarias e Misael. O texto fala, que era o nome deles. Olha só, o rei que queria adoração, manda jogar os rapazes na fornalha. Versículo de número 24, diz que o rei dá um grito e fala assim, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu porém estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ou seja, Nabucodonosor reconhece que Deus era o 4º homem, aquele que estava dentro da fornalha com Ananias, Azarias e Misael, o 4º homem, meu irmão, semelhante aos deuses. Quem Ele é para você? Ele é aquele que me protege, seja diante de uma fornalha, seja diante de uma luta, porque Ele está comigo, o 4º homem, como esteve com eles. Muitas pessoas, sabe, irmãnete, perecem na igreja, por não conhecer a palavra de Deus, fica assim com a fé oscilante, uma hora está bem, outra hora está lá embaixo. Mas se conhecer a palavra de Deus, meu irmão, você vai assim, eita, o mesmo Deus que foi com aqueles 3 meninos ali, que foi jogado na fornalha, é o mesmo Deus que está comigo, nessa luta que eu estou passando, e Ele não vai me abandonar. Se foi capaz de livrar 3 pessoas do fogo, se você ler os versículos anteriores, fala que estava tão quente a fornalha, que os homens que foram jogar eles morreram na hora queimados. E aí, meu irmão, você acha que alguma coisa é impossível para Deus na sua vida? Se Deus foi capaz de cuidar de 3 pessoas que não se dobraram, que não trocaram Deus, deixaram de servir, estavam na Babilônia. Aí vem gente e fala assim, é muito difícil meu trabalho, é muito difícil as minhas amizades. Meus irmãos, a Bíblia mostra esses 3 rapazes aqui, junto com Daniel, o 4º, nenhum deles deixaram a Babilônia entrar na vida deles. Aí você vem falar para mim que você não consegue viver para Cristo. Cristo já pagou um alto preço por nós.
O mais difícil Ele já fez, igreja. Esses jovens não deixaram a Babilônia entrar, eles começaram de cara assim, ó. O Daniel já meteu o bicudo. Ele falou: eu não como isso. Eu não como, isso é consagrado aos deuses. Aí os 3 já entrou na barca. Foi já em seguida. Falou: opa, tamo junto, Daniel. Influenciadores de gerações. Temos que influenciar as nossas gerações. Temos que influenciar no nosso trabalho. Temos que influenciar com Cristo aonde nós passarmos, igreja. Somos testemunhas. Somos testemunhas. Testemunhas de quem? Do Deus vivo. Se você ler o livro de Daniel, se não me falha, ele é conselheiro de 4 reinos. 4. Se não me falha a memória, ele com 4 reinos, ele sobreviveu, irmãos. E todos eles chegavam e falavam: olha, assim diz o Senhor, ó, aqui não tem ninguém que entende sonhos e interpreta, mas tem um homem chamado Daniel, você chama ele, que ele vai interpretar. Ó, tá vendo, tá escrito essas palavras. O cara ficou desesperado, o filho do Nabucodonosor, quando viu lá Menetekel, acho que é algo assim. E ele pega e falou assim, viu uma mão, já pensou uma mão escrevendo na parede. Aí chamaram todo mundo, ninguém sabia interpretar o que estava escrito. Falou assim: chama Daniel. Chama Daniel. E Daniel falou assim: ó, o seu reino acabou. E o reino do cara acabou. Aí veio o exército persa e dominou. E Daniel foi conselheiro. E assim foi indo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Daniel não se dobrava, não se deixava levar pelo mundo. Ei, meu irmão, Deus te colocou esse celular lindo que você tem para levar o amor dele, para te servir no trabalho. Não foi para te afundar na pornografia. Não foi para destruir seu casamento, para você ficar trocando mensagem com pessoas, ex-namorada, ex-namorada, encontrando pessoas lá e marcando encontros. Não foi para isso. Não foi para isso. Então você colocar uma senha e deixar a patroa revoltada com você, porque não sabe nem a senha do seu celular, está escondendo o que, amado? Está escondendo o que, amada? Casal não tem senha não, meu irmão. Preferência nem do cartão de crédito, né, irmãs? Cadê as irmãs aqui? Ah, não quer, né? Nem do cartão de crédito, né? Ah, né? Os irmãos até ficam quietos, silêncio, houve silêncio na congregação. Casamento sendo destruído, irmãos, porque cristãos não sabem usar um celular. É uma vergonha. Se fossem pessoas que não conhecessem Jesus, mas pessoas que conhecem a Jesus, deixar o celular, acabar com o casamento, é vergonha. É vergonha para o cristão. Estou falando de pessoas de Cristo. Já vi isso acontecer, irmãos. E não foi só uma vez, não. Não deixa a Babilônia, irmão, voltar para a sua vida, não. Não deixa ela entrar, não. Daniel, Ananias, Misael e Azarias nos mostra que é possível viver na Babilônia. É possível viver em 2021 sem deixar o pecado, o mundo entrar na nossa vida. É possível. Ainda é possível viver santidade. Mas tem que conhecer o quarto homem. Tem que ser íntimo do quarto homem. Tem que passear na fornalha com ele. Falou: ó, tá vindo a tribulação, mas ele está passeando comigo. Ele está aqui comigo. Eu não estou sozinho. Aonde eu passar, ele está comigo. Volta para mim em Mateus 16, Ricardo, por favor. Olha só, Jesus, Deus, perguntando para os discípulos. Vamos continuar a leitura lá. Nós começamos lá em Moisés, perguntando para Deus o nome dele, para ele falar, com medo de ninguém seguir ele. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizes que sou? É fácil, né? A gente falar o que os outros falam, né? Agora ele fala assim: e vocês? E vocês, PIB Sapezal? Quem dizes que eu sou?
Quando você está lá no seu trabalho, quem que vocês falam que eu sou? Eu sou o Deus do domingo à noite? Eu sou o Deus da célula? Quem diz que eu sou? Eu pedi para você colocar outro versículo ou não mandei? O próximo versículo. (16) Respondendo Simão Pedro disse, vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... O Senhor é o... Entendeu porque eu falei da canção agora? Nós não combinamos. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Próximo versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus. Segure aí, olha só, irmãos, olha, Pedro ficou todo feliz, né? Todo mundo falou assim: olha o que Pedro falou, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, porque Jesus, ele fazia os milagres, assim: não fala que eu fiz isso, não fala para todo mundo, não, volta lá no sacerdote, fala o que Deus fez por você, mas não falava assim, vai sair esparramando que eu fiz, não. Jesus não fazia autopromoção também, não. Esse evangelho barato de autopromoção não é o evangelho de Cristo, onde o fulano de tal é o fulano, e se não for ele não acontece nada, ou a fulana. A Bíblia diz que então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz, alegria divina e perfeita é para você, Simão Pedro ou Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós só conhecemos Ele por causa da revelação do Pai, por causa da revelação do Espírito, por causa da revelação da palavra. Aí nós podemos afirmar: ei, eu sou filho de Deus, porque Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, o meu Redentor vive, aquele que é o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus da provisão, porque foi revelado do céu para mim. Só assim nós vamos afirmar quem Ele é. Somente aqueles que conhecem Ele podem revelar. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, não perde a bênção não, ao vivo é assim mesmo, não perde a bênção não, irmão. Presta atenção no que Deus está falando conosco. Pedro e os discípulos chegaram a perguntar: mestre, para onde o senhor vai? O senhor está falando que vai preparar, mas para onde o senhor vai? Você vai para o Pai, mas onde que é esse endereço? Jesus falou assim: na casa do meu Pai, não estamos orados, não é assim? Não é João 14? Aí ele afirma depois: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só o que Jesus fala. Os discípulos andavam com Jesus, mas nem mesmo eles sabiam, porque a carne, irmãos, a carne, ela manifesta seus desejos, a Bíblia diz. Eu vi um vídeo agorinha, antes do culto, lá no status da minha esposa, que um pregador estava repreendendo o espírito de inveja. Não existe espírito de inveja na Bíblia, meu irmão. Onde tirou isso? Inveja é carne, ciúme é carne, está lá em Gálatas 5. Aí tem gente que fica compartilhando essas besteiras, por falta de conhecer a palavra. Foi o irmão que traiu o irmão, foi o irmão que todo irmão, aí joga assim. Então quer dizer que na igreja os irmãos são tudo traidor, né? Eu já vi gente postar essas coisas, besteira, falta de conhecer a palavra. Ciúmes, inveja é obra da carne, está em Gálatas 5, do 16 em diante. Não é um espírito não, meu irmão. Se você está sentindo ciúme de alguém, é porque você está na carne, irmão. Se você está sentindo inveja de alguém, porque você está na carne, você precisa matar essa carne. Tem que massacrar essa carne. Se preciso for jejum, eu falo: Deus, mata esse ciúme, essa inveja que eu tenho.
Isso é carne, isso é obra da carne, isso nos afasta de Deus, isso afasta as pessoas de nós, não nos faz parecido com Jesus. Ah, pastor, é porque tem muita gente que tem inveja de mim. Ah, meu irmão, dá um tempo, sai dessa. Você é um filho de Deus, você é um leitor da palavra, você está acima dessas coisas, porque Cristo vive em cada um de nós. E a Bíblia diz: se o anjo do Senhor acampa em volta daquele que o que teme, foi lido acho que Jeremias, o que você citou? 29:11, é isso? Os planos de Deus para nós são o quê? Planos de paz, plano de prosperar. Aí você fica com medo, porque jogaram sal grosso na frente da sua empresa. Para, irmão, na frente da sua casa, porque acendendo vela, mete o pé na vela, apaga primeiro para não queimar o pé. Não fica com medo dessas coisas não, meu irmão. Se sal grosso resolvesse alguma coisa, alho, isso é tempero. Isso é tempero. É tempero, sal grosso é bom para churrasco. Alho é bom para o arroz, para temperar as coisas. Não tem nenhum poder espiritual. Eu lembro que a primeira experiência que eu vi uma pessoa endemoniada foi eu, o pastor William. Meu pastor levou o escoteiro junto com ele, aquele escoteirinho, tudo com medo, meio preocupado. Eu nunca tinha visto ninguém endemoniado. E cheguei lá, tinha sal grosso, tinha alho, tinha a Bíblia aberta, e o demônio continuava na pessoa. Mas aí, irmãos, chegou alguém que conhecia o Senhor dos Exércitos. Chegou alguém que conhecia o Pai da eternidade. Eu lembro que o meu pastor, irmão, foi muito usado nas mãos do Senhor. Ele chegou assim: em nome do Senhor Jesus, sai dela. E a pessoa saiu, o demônio. Era 2 marmanjão chorando, segurando, todo mundo envergonhado na casa, já tinha feito de tudo. Não tem nada mais poderoso do que o nome de Jesus, igreja. Não tem nada mais poderoso do que o nome de Jesus, igreja. Presta atenção no que eu estou te falando. Não existe nada mais poderoso na sua vida do que o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Não existe enfermidade mais poderosa do que o nome de Jesus. Não existe problema maior do que o nome de Jesus. Não existe câncer maior do que o nome de Jesus. Não existe problema no casamento maior do que o nome de Jesus. Não existe nada do que o grande eu sou, porque Jesus afirma em João: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. E está tão igualzinho Moisés, está escrito lá em Êxodo que nós lemos. Jesus se afirma como Deus, e eles não queriam crer, pegavam pedras para matar Jesus, e ninguém podia matar Jesus, até que se cumprisse a obra de Cristo na terra. Meu irmão, ninguém pode tocar na sua vida, até que a obra de Cristo se cumpra na sua vida. Você tem que acreditar no eu sou, naquele que é, Ele sempre será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para de andar para trás, para de se preocupar com essas coisas, se firma em Jesus, se firma na palavra, se firma no nome dEle, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e embaixo da terra. Está na palavra de Deus. Se você crê, dá um pulo no seu banco e glorifique esse Deus. Você serve um Deus vivo. Eu e você servimos o grande eu sou, igreja. Nós não estamos aqui brincando de servir a Deus, nós não estamos brincando de ler Bíblia, nós estamos brincando de fé. Nós servimos o grande eu sou. E Jesus falou: eu sou, eu cheguei. Jesus falou assim: antes de Abraão existir, eu sou. Fala, tá doido? Ele é filho do carpinteiro. Como que ele fala? Lucas fala que ele tinha por volta de 30 anos quando ele começa o ministério dele. Como que ele pode falar que viu Abraão? Sabe quando que ele viu Abraão, igreja? Lá naquele monte, quando Deus falou para Abraão, quando Abraão falou para o filho: Deus proverá, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Jesus era aquele cordeiro ali. Ele morreu no lugar da criança. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu no meu lugar, para nós crermos que não é nada impossível para Deus. Lucas capítulo de número 1, grave esse versículo. Lucas capítulo 1, versículo 37. Repete comigo: para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Não existe no vocabulário de Deus a palavra impossível. A palavra no vocabulário do céu é
possível. Para Deus tudo é possível. Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo que já receberam, vocês vão receber. Está na palavra dele. Meu irmão, a minha fé não está firmada no pastor William, no pastor Ademar. Eles são meus amigos, são homens que me inspiram. A minha fé está firmada na palavra. É nessa palavra, meu irmão. Foi ela que mudou a minha vida, é ela que transformou a minha casa, foi ela que está se cumprindo na minha vida. Agora depende de você. Eu creio nela, você crê nela. Então abraça esse Deus, se entregue a esse Deus, sirva a esse Deus, porque não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para Ele. Talvez te convidaram para vir num culto, mas Deus tem algo maior do que simplesmente você estar aqui nessa noite. Deus te chamou aqui, meu amado, para transformar a sua vida, para salvar, para perdoar os seus pecados, para escrever o seu nome no livro do céu e te fazer mais do que vencedor. Está na palavra dele. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que nós encerramos e fazemos, e todas as demais coisas, nele nós somos mais do que vencedores. Por isso nós declaramos todo o culto em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. É em Jesus, é em Jesus, é em Jesus que você é mais que vencedor. É em Jesus que a sua vida é transformada. É em Jesus que a nossa casa é transformada. É em Jesus que o nosso trabalho, que a nossa história é mudada. É em Jesus que nós vamos alcançar a vida eterna, nós vamos morar. Talvez, eu disse hoje de manhã aqui, talvez nós não vamos ter a oportunidade de um dia em Israel, né? Todo cristão tem vontade de Israel. Quem tem vontade de conhecer Israel aí? A maioria. Mas não fique triste, não fique triste. Se Jesus voltar antes de você ir a Israel, eu ir a Israel, também tenho vontade de ir lá. A Bíblia diz que descerá nas nuvens a cidade quadrada, onde os portões são de pedras preciosas. Está lá na palavra, está lá em Apocalipse, lê lá para você ver. Aí fala assim, que vai abrir os portões. Talvez você é igual eu, só tenho ouro na aliança, porque alguém te abençoou. Foi assim que eu tenho ouro na aliança. Lá no céu, aonde nós vamos morar, nós vamos pisar em cima do ouro. O ouro é tão importante que lá vai pisar. Aqui as pessoas morrem por causa de dinheiro, matam por causa de ouro, por causa dessas coisas. A Bíblia falou que as ruas são de ouro. Sabe por que as ruas são de ouro no céu? Deus está dizendo, pode pisar no ouro, porque você é mais importante que Ele para mim. Você é muito mais importante, sua vida é muito mais importante. Você é muito mais importante, está vendo lá? Aquelas pedras, pode brincar. Digo eu, não o Senhor, tá, irmãos? Pode pegar essas pedras ali, você nunca teve um diamante, pode pegar lá, ó. Isso aqui não é nada aqui no céu. Você é mais importante que esse diamante. Talvez você não mora na melhor casa, mas a Bíblia fala que lá no céu, na casa de Deus, Deus falou assim, eu vou preparar a morada para você. Não fica perturbado. Talvez alguns de nós vamos trabalhar a vida inteira e não vão conquistar uma casa, mas tem uma casa eterna esperando por nós. Essa não tem fim. A da terra, traça, ferrugem, pode acabar, mas a do céu é eterno. Jesus morreu por coisas eternas, e pela misericórdia e a bondade dele, Ele decidiu nos abençoar com as coisas terrenas, mas Ele morreu pelas coisas eternas. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, se você quiser. Você não é obrigado aqui a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Quando eu lembro da Nova Jerusalém, talvez eu e você nunca vamos participar de um coral. Tem que ter uma voz afinadinha, bonitinha, ou talvez de um ministério de adoração tão abençoado como esse aqui, ou de outras igrejas. Mas no céu, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 5 diz assim, há um grande coral, 24 anciões, 4 seres viventes, e milhares de anjos, e milhões daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que declaram 24 horas ao que está sentado no trono, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ei, meu irmão,
Não fica triste se aqui você nunca fizer parte de um ministério ou de um coral, ou você não tem uma voz assim muito agradável para cantar, não tem esse dom. Lá no céu você já tá matriculado no coral de Deus. Lá você já está lá, está inscrito, lá seu nome está lá, escrito no livro da vida. Está lá, Edervan, você vai cantar aqui nesse coral. Está dizendo lá, assim, Jair, você vai cantar nesse coral. João, Antônio, você vai, o Vitor, você vai cantar nesse coral, né? Você vai cantar, todos aqui. Jesus morreu por nós para que todos que nele crê recebam a vida eterna. Todos. Se você crê, meu irmão, se você quer declarar, se você entendeu como Jesus disse a Pedro, olha, isso não veio de você, isso foi uma revelação do Pai para você, Pedro. Depois disso Jesus fala assim: sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja de Jesus é eterna, ela não se limita às paredes de um templo, porque a igreja de Jesus são as pessoas, somos nós fomos comprados, foi por nós que Jesus morreu. Se você quiser fazer uma oração comigo, aí no seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você, não importa a sua idade, nunca é muito velho para Deus, nem muito novo para Deus, nunca é muito tarde. Eu quero orar com você. Pastor Christian, eu não entendia, mas agora eu entendi quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu provedor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, é aquele que vai trazer a paz que esse mundo não tem para mim. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, escreve, ó Pai, o nome daqueles que ainda não tem o nome no livro da vida, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, haja salvação neste lugar, Senhor. Seja aqui, ó Pai, presencial, como no culto, na transmissão, Senhor. Ó Deus, a salvação veio para todos que nele crê, Senhor. O perdão é para todos aqueles que nele crê, Senhor. E nessa noite nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz: creia na minha palavra, creia nos meus profetas e prosperareis. Senhor, eu quero ser profeta de vida na vida deles, ó Pai. Ó Pai, enquanto os muitos têm falado assim: está chegando uma segunda onda, Senhor, que vai acabar, que vai ser pior de Covid do que a primeira. Senhor, eu profetizo saúde sobre a igreja, eu profetizo saúde sobre a nossa família, Senhor. Enquanto alguns vêm falando, Deus, que haverá miséria, desemprego, eu profetizo emprego, ó Deus, sobre a nossa cidade. Eu profetizo emprego, Senhor, sobre essa casa, não vai faltar nada. Eu profetizo, ó Deus, como profeta do Senhor nessa noite, profeta de paz, profeta de prosperidade, de bênção, de vitória, daquele que crê no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no quarto homem, no semelhante aos deuses que Nabucodonosor não sabia explicar, Senhor, o Deus vivo, o Criador, o príncipe da paz. Oh Deus, eu profetizo, ó Pai, sobre esta casa, sobre esta família, ó Deus, um tempo de paz e não de mal, um tempo, ó Deus, de mudança, de transformação, um tempo de vida, Senhor. Oh Deus, alcança os corações nessa noite, em nome de Jesus. Oh Papai amado, começa a falar com Ele aí no seu lugar.